mentira nenhuma, era o livro que eu estava mais ansioso para ler esse semestre. Olá, leitores, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas se vocês estão ouvindo um ruído aí de fundo, que na verdade é o ventilador que está ligado porque hoje está um calor medonho aqui na cidade, mas enfim, vamos conversar hoje um pouquinho sobre Os Pássaros, livro escrito pelo Frank Baker e publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books, e Os Pássaros, conto escrito pela Daphne du Maurier. E essas duas obras aqui, elas têm uma polêmica bem bacana, onde alguns acusam a Daphne du Maurier de ter plagiado Os Pássaros do Frank Baker, e o livro da Daphne, o conto da Daphne, foi a inspiração do Hitchcock para escrever o filme The Birds, que é um dos meus favoritos, e o Frank Baker na época ameaçou processar, enfim, é um rolo todo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. Bom, galera, em primeiro lugar, eu li Os Pássaros aqui da Dark Side, e eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu já vou começar falando sobre treta de plágio ou não. Vocês estão vendo aqui na tela a definição de plágio. E após ler Os Pássaros e após ler The Birds, da Daphne du Maurier, você não... Se você tem um pouco de inteligência e um pouco de lógica, você vê que na verdade não houve plágio aí. Afinal de contas, são duas histórias muito distintas. São duas histórias bem diferentes mesmo. A única coisa semelhante é o ataque dos pássaros à humanidade, assim como existem zilhões de obras aí com zumbis, e até mesmo, por exemplo, se você escreve uma história de um grupo de crianças que vai lutar contra uma entidade ancestral, uma entidade demoníaca, enfim, você não fala que foi plágio, a maioria das pessoas não fala que foi plágio do Stephen King, dite a coisa, né? Eu entendi a referência. E existe demais essas coisas rodando por aí. Enfim, as histórias são bem diferentes. Em Os Pássaros, do Frank Baker, nós temos uma história basicamente de encontro pessoal. O nosso personagem aqui, o nosso protagonista, ele não é nomeado, ele não tem um nome. E ele vive ali num futuro um pouco distante, um futuro pós-apocalíptico, onde o mundo foi destruído, a sociedade, a civilização como era conhecida foi destruída graças à chegada dos pássaros. Esse cara está contando sobre a vida pregressa dele a essa destruição, a esse fim da sociedade como ele conhece, para a filha dele, para Ana. E a gente vai acompanhando ele descrevendo essa vida dele para Ana, as angústias que ele tinha quando jovem, as descobertas da vida dele, seja de forma sexual, psicológica, tal. E a gente vai acompanhando isso. Os pássaros aqui, podemos dizer que eles são meros coadjuvantes nessa jornada de autodescoberta do personagem. E é uma leitura, pra mim, foi uma leitura muito arrastada. E eu já vi comentários, quando eu postei essa foto no Instagram, uma foto minha, tal, assim, com o livro, eu recebi comentários de gente dizendo que estava passando pela mesma tortura, pela mesma coisa, porque esse livro estava muito arrastado, esse livro estava muito enfadonho, na verdade. É uma leitura muito arrastada, muito enfadonha. Tem umas poucas partes de terror, e essas poucas partes de terror não são suficientes para te deixar tenso o suficiente, creio eu. E uma das coisas que esse livro aqui tem em comparação com o filme do Hitchcock, de 63, é um final horrível. Tipo, um final aberto, um final que, na verdade, não foi final. E pra mim, isso... E aí o povo fala que, tiveram muitas outras semelhanças, como, tipo, uma mulher atacada na cabine de telefone. O fato da mãe do cara ser viúva também. Mas, enfim, gente... Não. Tipo, se você for comparar o filme do Hitchcock com a obra do Frank Baker, não tem nada a ver, sinceramente. E esse livro aqui é um livro que eu, sério, não indico a leitura pra ninguém mesmo, só se você... Porque eu gosto muito, eu sou um cara que curte muito leitura em que nós temos jornadas de autodescoberta, jornadas psicológicas e tal, mas esse livro, gente, meu Deus do céu, foi enfadonho ao extremo, a leitura dele foi cansativa, o personagem é um personagem confuso, é um personagem que não vai nem fica, sério, não rolou pra mim a leitura de Os Pássaros, do Frank Baker, apesar dessa edição tá linda, tá fantástica, como sempre, a Dark Side lançando edições lindas, mas a história não... Eu sou mais outro livro que foi lançado junto, que foi o Ed Lorraine Warren, Demonologistas. E agora vamos conversar um pouquinho sobre o tenso, o agoniante, o excruciante Os Pássaros, da Daphne
do Moria. Bom, galera, segundo os créditos do filme The Birds, do Hitchcock, essa foi a inspiração original para o filme. E eu creio que realmente tenha sido o conto da Daphne do Maurier, porque esse conto ele tem tudo a ver com o filme dos pássaros. Quer dizer, a história é diferente, a história do filme é diferente tanto do livro do Frank Baker quanto do conto Os Pássaros, mas o clima de tensão, o clima de angústia do filme é o mesmo da obra aqui da Daphne do Maurier. Ele conseguiu tirar bem esse cerne da obra. E aqui nós temos a história do Nat Hawken. O Nat Hawken é um pai de família, ele é casado e tem 2 filhos, e ele trabalha numa fazenda. Ele foi um veterano da guerra e tudo mais, e um dia, após ter percebido uma movimentação estranha dos pássaros comuns, é diferente do Baker, aqui nós não temos pássaros diferentes, são pássaros comuns, ele começa a ficar angustiado e percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo. E isso só se torna cada vez mais forte quando os filhos dele são atacados numa noite pelos pássaros. Os filhos estavam dormindo com a janela aberta, os pássaros entraram e começaram a atacar os filhos dele, inclusive querendo cegar o filho mais novo, Johnny. A menina, a Jill, ficou desesperada. E no dia seguinte o cara percebe que as gaivotas ali à beira da praia, onde ele mora, elas estão se comportando, estão se agrupando e tudo mais. Ele fica preocupado com aquilo e ele já percebe que tem coisa aí que vai acontecer, que está tendo coisas que vão acontecer que, me perdoa a expressão, vai dar merda. E o que ele faz? Ele resolve vedar a casa dele, ele resolve pôr tábuas nas paredes, nas janelas e tudo mais. E o que acontece? Ele, percebendo essa movimentação das gaivotas bem à beira-mar, bem perto da praia dele, ele vai buscar a filha, e indo buscar a filha no ponto de ônibus indo da escola, ele encontra com os vizinhos que desacreditam e tudo mais. E na hora que eles entram dentro de casa, ele e a filha dele, os pássaros começam a atacar e a destruição começa ferrenha, eles perdem sinal de rádio, eles perdem tudo, cara. E ele fica ali com a esposa e os 2 filhos, trancados na cozinha, esperando que isso passe. Eu só vou revelar isso do enredo por enquanto, porque eu não quero dar spoiler. Mas, galera do céu, que conto tenso, que conto angustiante e agoniante. Você não consegue praticamente respirar durante a leitura desse conto, da primeira à última página. Eu levei 1h30 mais ou menos lendo, roendo as unhas, sério, tipo, sabe quando você senta na pontinha da cadeira e tipo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? É esse o clima essa sensação de ler Os Pássaros da Daphne du Maurier, assim como foi o clima e a sensação de assistir o filme do Hitchcock pra mim. Então, eu realmente creio que o Hitchcock tenha pego todo o cerne dessa história, toda essa tensão e angústia, e traduzido no filme que ele produziu dos Pássaros aqui, com a obra da Daphne du Maurier, que eu super indico. Se eu não me engano, não existe nenhuma edição de algum livro em português que traga essa história. Eu baixei um e-book e li aqui no meu Kindle. E galera, diferentemente dos Pássaros do Frank Baker, que eu não indico, eu super indico a leitura dos Pássaros, do The Birds, da Daphne du Maurier, porque é um conto de terror angustiante, agoniante, que você não vai se arrepender nem um pouco de ter lido. Ele é rápido, ele é dinâmico e ele é muito gostoso de se ler. É isso que eu tenho pra falar hoje, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha. Se você não gostou também, pode dar o seu curtir aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo se você tiver a fim de compartilhar. E é isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.